epicondilite, cuidados que a gente pode ter, o porquê que isso acontece. E a epicondilite, ela é um caso clássico, porque ela vai acontecer principalmente nos exercícios de costas, deltoide e bíceps. Fala galera do nosso canal, olha só, vocês pediram muito sobre epicondilite aqui no canal e olha quem veio. Obrigado, Doctor. Um prazer, Pacho. Obrigado. Então não podia ter ninguém melhor do que o Dr. Paulo Musi para vir falar um pouquinho, explicar sobre epicondilite, cuidados que a gente pode ter, o porquê que isso acontece. Então, Doctor. Vamos falar então de coisas que são detalhes, Pacho, porque quando a gente começa a melhorar na musculação, o detalhe começa a fazer diferença. Né? Qual que é a diferença, por exemplo, quando a gente fala de desempenho, né? Quando um carro de corrida ele faz uma pole position, né? Qual a diferença entre o primeiro e o segundo colocado? É isso aqui, ó. É menos de 0,5 segundo. Isso acontece na musculação. E aonde acontece na musculação? No gestual esportivo. Então, quando você está corrigindo, é preciso que o pessoal tenha em mente que a correção do movimento, ela não é só para você ter desempenho, mas ela é para você ter proteção. E a epicondilite, ela é um caso clássico, porque ela vai acontecer principalmente nos exercícios de costas, deltoide e bíceps. Engraçado que em outro tipo de grupamento muscular, ela não é ativada, ela não é piorada. Vamos começar pela epicondilite lateral, tá? Epicondilite lateral, epicôndilo lateral, vocês vão ouvir um nome chamado tennis elbow ou cotovelo do tenista, tá? Por quê? Porque o tenista, quando ele vai fazer a batida da raquete, o backhand, ele em vez dele bater duro na bolinha, ele faz isso aqui. Ele faz um movimento que a gente chama de slice. E esse slice, né, de cortar a bolinha, ele faz isso para quê? Para criar um spin nessa bolinha, dar um efeito e ela fazer curva. Agora, o que isso tem a ver com musculação? Absolutamente nada. O que tem a ver com musculação é o excesso de força na musculatura extensora do punho e dos dedos, tá? Aonde que a gente tem isso solicitado? A gente tem principalmente em exercícios de costas. Vem aqui comigo na remada. A Elô vai mostrar para vocês o detalhe da minha mão. Aqui, o meu punho está em neutro, ou seja, a força está equilibrada entre a musculatura, que é flexora do punho e a extensora do punho. Só que o que acontece conforme a gente vai colocando peso? Pacho, coloca 20 aqui de cada lado, que é um peso que eu aguento, tá? 20, eu ainda consigo manter o punho em neutro. Vamos tentar 40. Tem 20 ali, ó, mais fácil. Lembra que a estrutura forte ela é o tronco, não é o punho, né? Tirando o Ramon. Mas aqui, ó, eu já começo a ter dificuldade para segurar, tá? E como que a gente consegue a maior força de preensão? É fazendo o que a gente chama de mão armada, é fazendo uma extensão. Então eu vou fazer força para segurar, se está escapando o dedo, eu faço uma extensão do punho e aí eu consigo segurar o que é o material. Ah, se eu fizer aqui a mesma coisa? A mesma coisa. A tendência é sempre fazer uma extensão do punho. Vamos fazer um teste. Pacho, pega a câmera da Elô, eu vou mostrar nela que vai ficar mais fácil de ver. É, Elô, agora você vai ser treinadora. Vem cá. Vamos ver se eu vou ser aprovado aqui na câmera. Vem cá. Tá bom. Sua missão é segurar o meu dedo o mais forte possível. Como você vai fazer? Força, 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 força. Olha o ângulo do punho dela. Agora, quer ver você perder a força? Eu vou empurrar seu punho aqui assim. Segura o dedo. Não, ó. Vamos de novo, ó. Dobrar aqui. Segura o dedo. Força, 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 força. Não segura. Agora vamos, segura de verdade. Ó, aqui o punho tem extensão. Esquece. Ó, não vai. Então, sempre que o punho nosso, ele faz essa curva, a gente chama extensão, a gente fala de mão armada, ou seja, a tua força de preensão é máxima. Quando o punho, ele está em flexão, a força de preensão é mínima. Tá? E aí depois eu vou contar para vocês o que acontece com essa musculatura, mas aqui, só para a gente saber. Então, o que a gente faz para proteger isso? Primeira coisa é gestual esportivo. Pode trocar, Lu. Troca, senão a galera vai reclamar do videomaker aqui.
Imagina, você acha que alguém vai reclamar de você, Pacho? De jeito. Vamos reclamar da imagem, né? A galera te ama. Eu desfoquei vocês. Né? Então, o que acontece é a gente fazer, primeiro, o ajuste do gestual esportivo. Garantir que seu punho está em neutro, que é uma reta só, que ele não está nem assim, neutro. Tá? Então, você alinha o que são esses dois ossinhos com esse ossinho daqui, tá? Tubérculo de Lister, só para você guardar uma vez na sua vida. Isso daqui, esse é o movimento que você vai fazer, a remada, independente da posição que for, tá? Com eles alinhados, né? Note que a posição do soco também é essa, né? Mas por outras razões, para você não quebrar o punho. Mas aqui tá tudo bem. Ah, mas eu estou colocando muita carga e aí eu não consigo evitar, eu acabo fazendo a extensão do punho, principalmente quando eu vou fazer remada eu acabo fazendo. Então tá bom, então você vai usar o strap. O strap, pessoal, ele não é para você simplesmente puxar mais peso porque você amarra no punho. É para você transformar o que é a força de preensão numa força de deslizamento. O strap, ele é enrolado na barra e você faz o quê? Você aperta a barra? Não, você segura o strap. Você não deixa ele desenrolar. E aí você alivia toda essa parte do seu antebraço, diminuindo o que é epicondilite. Importante, se você tem epicondilite, você tem um déficit no gestual esportivo. Você precisa reaprender a fazer isso. Ah, não consigo, legal. Então, de uma forma aguda, você está com dor, usa o strap e vai aprendendo a tirar essa sobrecarga, trabalhando com o seu punho em neutro. Hein, doctor, isso tá tendo um excesso de força aqui, dessa parte da musculatura. E o lado contrário estaria mais fraco e é um desequilíbrio. Se eu, por exemplo, trabalhar mais essa porção, eu vou trazer esse equilíbrio? Não. No caso agudo, o que eu teria que fazer? Bem lembrado. Todo mundo fala assim, isso é uma dor por desequilíbrio. Na verdade, não. Isso não é uma dor por desequilíbrio. Essa é uma dor por hipersolicitação. Então você está usando uma musculatura para fazer uma força que ela não é capaz de fazer. E aí o que é o problema? O problema, Pacho, é a questão crônica e tardia. Sem você conseguir colocar carga para fazer a puxada, você perde o quê? Você perde dorsal. Uhum. Então, teoricamente, você só conseguiria voltar a subir a carga e ganhar dorsal quando você ganhasse antebraço. Só que numa situação de hipersolicitação, isso acontece nunca. Então não adianta você fazer equilíbrios, porque não é um problema de desequilíbrio, é um problema de gestual esportivo. De forma aguda, preciso de alguma coisa, strap. Então pega o strap e aprende a usar o strap. Né? Então quando você usa o strap, ele nunca é a favor da mão, ele é ao contrário da mão, então você vai prender ele aqui e você vai enrolar ele por dentro da barra. E aí você vai gentilmente segurar com os dedos da sua mão. Se você não está conseguindo segurar o strap de uma forma que você não precisa esmagar a barra, então aí a carga está muito errada. Aí você tem que voltar naqueles princípios, por exemplo, da pirâmide de Dessalles-Musi, que é primeiro cuidar da execução, para depois cuidar do peso, para depois cuidar do volume, para depois cuidar da variação. Boa. E quando a epicondilite é o lado contrário, o que a gente tem que fazer? A gente vai falar no próximo vídeo. Fique atento.